buenas, amigos. De todas as querências, como é que estamos? Pessoal, hoje o cenário aqui tá uma bandeira de peso, hein, pessoal? Essa tem história, né? Liberdade, igualdade e humanidade. República Rio-Grandense, 20 de setembro de 1835. A história do gauchismo da pátria gaúcha no nosso Rio Grande do Sul aqui, né, pessoal? É muito linda, é muito grande, é extensa, né? Mas as primeiras sementes que foram plantadas foi na década de 40, dos anos de 50, né, pessoal? Que na época da tecnologia, não tinha tecnologia, né, pessoal, nos anos 50. Então, teve três, né, pessoal? Três ícones, né? Nomes da nossa história, né? Que foi o Glauco Saraiva, né? O Taura, inesquecível, Paixão Cortes, né? E o filósofo Barbosa Lessa, né, pessoal? Era esses três principais que estavam entre os oito estudantes que estudavam no Colégio Júlio de Castilhos, na Grande Porto Alegre, né, pessoal? Então eram jovens na época. Conta os livros, as histórias, né, pessoal? Do Barbosa Lessa foi um grande escritor, né, pessoal? Um compositor, filósofo, né? Também foi secretário da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul um tempo, na década de 80. Então ele deixou mais de 50 exemplares, 50 livros escritos por ele, né, pessoal? Uns livros que falam do nosso tradicionalismo, da nossa cultura, no princípio, né, pessoal? Quando começou, né? Porque se não fosse eles, a nossa história, a história da nossa cultura seria só em museu, né, pessoal? Ela estava caindo em esquecimento a nossa cultura. Então, quando eles faziam o cortejo do navio Canabarro, na época do 7 de setembro, a proclamação da República, eles faziam esse ato solene, né? Traziam os restos mortais do navio Canabarro até a entrada de Porto Alegre. E aí no Colégio Júlio de Castilhos tinha esses 8 estudantes que vinham vieram do rural, né, pessoal? Lá do interior para estudar na capital, no Colégio Júlio de Castilhos. Então uns estudavam no noturno, outros no diurno. Então eles acharam que né, a solenidade dos gaúchos era pequena demais, aquela solenidade para um povo tão aguerrido, tão forte, né? Então eles se juntaram, né? Os 8 estudantes, uns de 17, 18, 19 e 20 anos, eram bem novos. E conseguiram 8 cavalos e se piocharam, né? A caráter de gaúcho, de chapéu, bombacha. E foram até ao cortejo do navio Canabarro, chegando lá para pegar a centelha da chama, né? Da chama da pátria, né? Que era 7 de setembro. Aí eles pegaram a primeira centelha, né, pessoal? Mas eles enfrentaram muito preconceito na época, né, pessoal? Porque naquela época o gaúcho era taxado como andarilho, como um sujeito bagaceira, era menosprezado a sociedade na época, né, pessoal? Então, a época de comunicações precárias, né, os meios de comunicações eram precários, o alfabetismo era grandíssimo demais, né, analfabeto. Então, eles enfrentaram várias coisas, né? O gaúcho foi taxado junto com as prostitutas, com os negros, que o gaúcho era dispensado da sociedade, né, pessoal? Um gaúcho, se entrasse de bombacha, de chapéu dentro de um ônibus, ele não poderia sentar. Era assim naquele tempo, né, pessoal? Então, imagino que esses estudantes não enfrentaram na época, né? Paixão Cortes conta num livro dele que depois desse ato solene aí, que ele cruzou numa praça fardada a gaúcho, cruzava uns de carro e gritava: onde é que é o circo, palhaço? Tá vestido de palhaço assim, diz que matava no peito, né, pessoal? Então eles sofreram muitas coisas, né? Então eles sofreram muitas coisas até chegar a criar o primeiro CTG, né? Que nessa época eles pegaram a chama, esses 8 estudantes, e aí de lá para cá começou a ter o 20 de setembro, as cavalgadas e o desfile do 20 de setembro, né, pessoal? Então eles foram ícones, né? Tanto Barbosa Lessa, que foi o escritor, né, pessoal? Que eles começaram a pesquisar a fundo a nossa história do povo gaúcho, né? Eles
conseguiram na época, naquela época precária, né, pessoal, dos meios de comunicações, não tinha, né? Eles escreviam os livros, e saíam com lápis para o interior, viajar de Maria Fumaça, de trem locomotiva, para ir no interior do estado do Rio Grande do Sul, pesquisar sobre as nossas culturas, nossas tradições, lá no meio do povo, na roça, que só tinha um radizinho mal e mal que pegava lá, né, pessoal? Entrevistar pessoas que não tinham a imagem, não tinham uma foto desenhada, para pesquisar com lápis e guardar na cabeça, na memória, para escrever os livros, para criar nossa cultura e nosso folclore. Né, pessoal? Então, foram uns ícones, né? Tanto Barbosa Lessa, como Glauco Saraiva e o Paixão Cortes. Paixão Cortes, a estátua do laçador foi a imagem viva dele, né, pessoal? Se basearam na imagem que ele foi para São Paulo, e a primeira imagem do laçador que fizeram de gesso estava em São Paulo. Aí trouxeram para o Rio Grande do Sul, porque eles entraram num acordo, que assim como tem a Torre Eiffel na França, como tem a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, e o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, eles achavam que o Rio Grande do Sul deveria ter uma estátua também. Porque eles consideravam o Rio Grande do Sul como uma pátria rio-grandense, né, pessoal? E né, para o gaúcho mesmo, o fiel, o gaúcho, que é nativo, que ele tem o sangue nas veias de farrapo, a nossa pátria é gaúcha, né, pessoal? E não arreda um pé, né? Então ele conseguiu trazer a estátua do laçador e fazer em bronze. De gesso fizeram para bronze e colocou na entrada principal de Porto Alegre. Está lá a estátua do laçador, né, pessoal? Então foi uma luta muito grande, né, pessoal? Na época, aquela época precária, né? O Barbosa Lessa nasceu em Piratini, depois veio a falecer em... Eu não me lembro o nome da cidade do interior, que ele comprou um sítio, e escrevia os livros da datilografia, né, pessoal? Não tinha os meios de comunicações que tem hoje, não tinha como expandir os livros e coisas, e eles conseguiram, na época precária, fazer tudo isso, né? Fazer o nosso estado surgir. Aí criaram o primeiro CTG, né? Paixão Cortes e Barbosa Lessa, eles entraram num acordo de trazer da roça, lá do campo para a cidade, a vida que eles viveram lá, que eles tinham saudade, porque estavam na cidade grande, eram jovens de 17, 18 anos, 19 anos, e aí eles fundaram uma entidade que se chamava 35, né? O CTG derivado ao 1835, né, pessoal, que começou a Guerra Farroupilha, e eles botaram o CTG 35, CTG. Centro de Tradições Gaúcha 35, foi o primeiro no mundo. Aí traziam, né, pessoal, começaram a fazer, porque as geneteadas sempre existiam, né, pessoal? Os churrascos, as rodas de chimarrão, tiro de laço, alguma dança tinha, mas era lá na estância, lá no fundo, lá na roça, lá no campo. A cidade não aceitava muito isso aí, né, pessoal? Então eles conseguiram desbravar e fazer o CTG. Aí ficou Centro de Tradições Gaúchas. Aí trouxeram para ali, né, pessoal, o folclore, a dança. As músicas das danças mesmo não tinha nenhuma, pessoal. Tudo quem criou, quem compôs foi Barbosa Lessa e Paixão Cortes. Paixão Cortes viajava muito, ele foi para o Paraguai várias vezes, ele foi na Argentina, no Uruguai convidavam ele na época, porque tinha o La Tradición, né? Era uma festa que tinha anual em Montevidéu, e ele começou a ir. Só que ele chegou lá e disse que se envergonhou, porque tinha tanta tradição, e tinha até danças nossas daqui, dançada pelos irmãos lá, e nós não tinha nada. Aí ele criou o CTG, fundaram o CTG 35, começaram com as danças. E todas as músicas das danças, começou com 25 músicas. Depois começaram centenas de músicas, né, pessoal? Como a Quero Quero, né? As danças para chula, as danças para dançar chula, foi tudo Barbosa Lessa e Paixão Cortes que criaram. O Quero Quero, Boi Barroso, a música do Pezinho, e enfim, Prenda Minha, várias, centenas de músicas, né, pessoal, do nosso folclore, foi eles que criaram na época, só com violão e com lápis, né? E talvez de vez em quando alguma máquina de datilógrafo, né? E conseguiram fazer livros, né, pessoal? Dois livros que eu li do Barbosa Lessa, que até uns livros bons, né? Aconselho quem gosta da tradição ler uns livros bem edificantes mesmo. É o livro O Nativismo, né, do Barbosa Lessa, um livro que explica tudo, né? E depois Os Guachos. Os Guachos, ele ganhou o prêmio, foi nomeado na literatura do Brasil, né, pessoal? Como o melhor romance.
foi do livro do Barbosa Lessa, Os Guachos. Um livro muito bom, né, pessoal? Falando dessas viagens que eles faziam, né, pessoal? Sem ter recurso nenhum, assim, viajava por conta de livre, só para o pesquisador, por paixão ao Rio Grande, por paixão à cultura, eles viajavam por interior, fazendo pesquisa de um, do outro, os pedaços, e juntando para compor os livros, fazer as músicas, e entrevistando pessoas lá do campo que não... Assim, coisas assim. Aí o que eles não... Aí eles fundavam o quebra-cabeça entre eles, né, pessoal? E o que faltava para... E eles criavam dentro da realidade, né, pessoal? E, então, foi os pioneiros, né? Essa trindade aí, o Glauco Saraiva, Barbosa Lessa e Paixão Cortes, foi os pioneiros, né, pessoal? Criaram a chama, o CTG, o laçador e as danças típicas, né, pessoal? O folclore, porque aí começou a crescer, né? Aí começaram a conhecer o gaúcho como um símbolo de pessoas de caráter, né? Porque antes disso era taxado, né, na sociedade, né? Era excluído, porque achavam que era peão, ou que andava com uma guampa com cachaça. Eles tinham o gaúcho como uma imagem ruim, sabe? De andarilho, de andarengo, de pessoas malévolas, assim, né? Então eles enfrentaram muita coisa, eles enfrentaram preconceito, né? E tiveram muita ousadia, né, pessoal, para enfrentar isso aí, né? Naquela época não era fácil, e até hoje, pessoal. Até hoje. Porque tem uns artistas que eu sigo, tem no TikTok, tem um artista, me esqueci o nome dela. Ela foi não me lembro se foi para São Paulo, Rio de Janeiro, e lá disseram para ela ter que trocar as palavras dela, o jeito de falar dela, para se ela quisesse ser alguém na vida, ela teria que deixar o sotaque do gaúcho. No mundo de hoje ainda tem preconceito, né, pessoal? Como o negro tem preconceito, o racismo, né? E, então isso aí, nesse mundo de hoje, imagina, pessoal, o ser humano é muito... não tem nem como explicar, né, pessoal, isso aí, né? Então eu acho que eles merecem respeito, né, pessoal? Então quando a gente diz uma bandeira de peso, porque eles plantaram a semente lá nos anos 50, né, pessoal? Depois já nos anos 70, a gente já conseguia ver nas praças, já tinha festivais, né, de jovens com cuia na mão tomando chimarrão. Porque antes o chimarrão era fora, o chimarrão não fazia parte da sociedade. Era chás, né? Os que tinham mais dinheiro, né? Os mais tomavam chá, cafezinho, né? Talvez uns cappuccino, mas o chimarrão não era para gente de bem tomar. O chimarrão era considerado bebida de malévo. Foi bem assim que eles enfrentaram, pessoal. Tá nos livros, né? Então a gente fala o que a gente, né? Do Paixão Cortes tem mais de 60 exemplares de livros bons, tudo sobre a nossa cultura. Li 2 só, é pouco livro, né, pessoal? Mas foi o que a gente aprendeu no colégio, a gente fazia parte do nativismo na escola, né? E fazia parte do folclore, das danças, dos CTGs. Então a gente foi aprendendo aquilo ali, né, pessoal? Então até hoje, aí o 35 foi criado, o CTG 35, o primeiro. Aí foi até os anos 50, já não aguentou, aí ia quebrar, ia fechar o CTG, né, pessoal? Aí Glauco Saraiva parece que fez um movimento e disse, não podemos deixar. Depois de enfrentar tudo que enfrentaram, né, pessoal? Todos os preconceitos e aquela carga em cima, né? Sofrendo, né? Preconceito e aí eles pegaram e não deixaram terminar o CTG. Começaram a fazer rifa, bingos e coisas assim, criar dinheiro para tirar arrecadação, para movimentar o CTG, para não deixar quebrar, né? E aí foi tão grande a luta, pessoal, que começou a esparramar CTGs por todo o país. Em todo o Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, o ano passado, atualmente, tinha 1.800 CTG, pessoal. 1.800 CTG. No estado de Santa Catarina, 580 CTGs. No Paraná, 260. O ano passado, né, pessoal? No Rio de Janeiro, 6. No estado de São Paulo tem 15 CTG. E no estrangeiro tinha 15 CTG fora, no estrangeiro, né? Tem um pessoal na Noruega lá, que nem são gaúchos natos daqui, né, pessoal? São gaúchos de alma e coração, que é o que vale, né, pessoal? Porque num livro Paixão Cortes diz que ser gaúcho não é geográfico. Eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Tudo bem, nasci no Rio Grande é gaúcho. Mas o Paixão Cortes cita num livro que ser gaúcho é um estado de espírito. E aí, né, pessoal?
porque lá na Noruega tem um casal que eu sigo, eles não são nem gaúchos. E pegaram o costume por gostar de ser, né? Então são de alma e coração, né, pessoal? Então diz que lá o frio lá é intenso. 20 graus negativo é normal lá, né? Então às vezes 30 graus negativo está 1 metro de gelo, de geada. Então eles arredam, tem um vídeo deles até que eu salvei, eles arredam o gelo assim de enxada e botam um fogo, uma música gaúcha no fundo, assim, uma música nativista, fazem aquele costelão assado, a bandeira do Rio Grande, e ficam dançando ali na volta, né, pessoal? E são gaúchos. Então é uma cultura muito grande, pessoal. Então por isso dizem pátria gaúcha, né? E depois de lá para cá, que esses 8 estudantes se enfrentaram, né, pessoal, para desbravar o nosso estado e fazer ter respeito mais, né, pessoal, uma cultura tão grande que ia morrer, ia ficar só em museu, né? E o Paixão Cortes era um homem bem viajado, né, pessoal? Ele viajou para a Austrália porque ele era criador ele era ovinocultor, ele criava muitas ovelhas, né? E na época ele achava que judiavam muito dos ovinos, tinha que manear as 4 patas, cortava a martelo, a tesoura, né, pessoal, diz que lá, né, o martelo. E ele disse que judiava muito, aí ele começou a estudar os australianos, porque os australianos são peritos em criação de ovinos, né, pessoal? E ele viajou para a Austrália e conseguiu trazer a primeira maquininha de tosa, né, pessoal? A elétrica. E aí dali começou a difundir. Até isso, o Paixão Cortes trouxe, né, pessoal? Foi a tosa, a máquina. Que aí a ovelha fica sentada, né, pessoal? Ela fica com os pés sentados e ela fica sem ação. A ovelha não estando com os pés no chão, ela não se move, né? Aí pega a cabeça dela, bota entre os joelhos assim, deixa ela sentada e fica manuseando a maquininha sem atar o animal, sem maniar. Então ele é um cara, foi uns ícones, né? Eles eram adiantados, né, pessoal? Na época a mentalidade deles era bem avançada, assim, sabe? Então o gaúcho tem esse privilégio de ter homens assim, né? Que enxergam sempre mais à frente, né? Então naquela época eles fizeram história, porque que recurso ia ter para viajar, né, pessoal? Paixão Cortes conta que uma vez ia viajando, não sei se ele ia para Piratini, de Porto Alegre a Piratini, e desceu numa cidadezinha antes e desceu com um caderno, o lápis ficou ali. Eu tinha que pousar em hotel, pedir pousada para alguém, escrever tudo de graça, ninguém dava nada, para fazer os livros e trazer as composições e criar as músicas assim, por paixão, né, pessoal? Então é como ele dizia, Paixão Cortes, que ser gaúcho é uma paixão sem fronteiras, né? Não é só estado. Ser gaúcho não é só estado. Ele não está errado o que ele falou, né, pessoal? Que é um estado de espírito, né? É tanta cultura, tanta riqueza no nosso estado, né, pessoal? Apesar da catástrofe essa que aconteceu, essas coisas que acontecem, mas aí já não é coisa nossa, né, pessoal? Aconteceu, né? Mas é um pessoal que se reergue, né? E com coragem, fibra, e vai de novo, né, pessoal? Vamos para a guerra de novo. Só a Guerra dos Farrapos durou 10 anos, né, pessoal? Com a guerra sangrenta, né? Violenta, né? E aí de lá para cá se dispersaram depois, né, pessoal? Aí ficou 3 tipos de gaúcho, né? Ficou o fronteiriço, o serrano e o missioneiro. O missioneiro pega nas missões, onde pega os jesuítas, que os missioneiros são bem, assim, avançados na arquitetura, né, pessoal? E no artesanato, derivado aos índios guaranis, né? Então o gaúcho missioneiro é dessa parte da arquitetura e do artesanato. E é onde pega o gaúcho serrano, que é um gaúcho mais paciente, mais passivo, por causa dos muleiros, né, pessoal? Das mulas, que é onde fazia o trajeto para chegar a Sorocaba, que ia a Santa Catarina, Paraná. Aí ficou o serrano, já é mais um gaúcho mais paciente. E depois o fronteiriço, que é nosso, que é os mais cavalarianos, né? Que aí herdou os charruas, né, pessoal? Que os índios charruas eram exímios em montaria de cavalo, né? E até hoje a fronteira aqui é um dos maiores criadores de cavalo crioulo, né, pessoal? Então isso aí é voltando às origens, né? Dos ancestrais. Diz que os charruas montavam os cavalos, assim, esperavam na fuquilha das árvores. O cavalo cruzava, eles montavam em pelo, né, pessoal? Então eram exímios. Aí o gaúcho ficou difundido em 3, né, pessoal? O fronteiriço, o serrano e o missioneiro. Então isso aí é um pouco da nossa história, né, pessoal? De vez em quando é bom relembrar, né? Então esses livros aí é muito bom, pessoal, a gente lê, né? Quem quiser saber da nossa cultura, da nossa tradição gaúcha, o livro do Barbosa Lessa, o Nativismo e os Guachos. Muito bons livros, pessoal.
em uns livros de época, mas o que eles escreveram lá é o que eu de hoje, né, pessoal? O que eles enfrentaram na época, porque imagina escrever tudo a lápis, fazer livros, né? E o Barbosa Lessa morreu nos anos 80, então antes dele morrer ele estava sempre escrevendo livros, né, pessoal? Sempre na maquininha dele da datilografia, sempre foi escritor, né? Foi produtor na televisão também, né, pessoal, em São Paulo. Então ele divulgou ele levou toda a nossa cultura para São Paulo primeiro, né, pessoal? São Paulo tem mais de 8 CTG gaúcho lá. Então, eles foram pioneiros nessa aí, né? E depois vem os novos de lá pra cá, né, pessoal? Que nunca deixaram morrer, né? A nossa tradição. Aí nem todo gaúcho anda a cavalo, né? Nem todo gaúcho lida no campo. Então, uns partiram pra música, né? Como Elton Saldanha, né? Lisandro Amaral, Luiz Marenco e vários, né, pessoal? Que levam a nossa música falando da nossa cultura, da nossa tradição através da música. Então, é isso aí, né, pessoal? A gente tem orgulho de ser gaúcho e não perde, né, pessoal? Que tá no sangue, né? E tá nos antepassados da gente nas origens. Então, a juventude de hoje, talvez, né, para saber dos anos 50 lá, né, pessoal? Só algum arquivo que tem. Agora na internet tem os arquivos, dá para pesquisar, né, pessoal? Mas na época não tinha, era só os livros. Então, o Barbosa Lessa tem mais de 50 exemplares. E o Paixão Cortes, mais de 60. Então, esses 8 estudantes foi para a época foi assim, pessoal, enfrentar, porque tinha que enfrentar contra a polícia, né, pessoal? Porque a cavalo, na cidade, imagina. Eles não aceitavam nem chimarrão, eles não aceitavam. O gaúcho era taxado como muito preconceito eles enfrentaram na época. Né, e não tinha meio de comunicação nenhum, né? Não tinha, era só por carta, e telefone mal, aqueles de ligar, tipo código Morse. Então, o que eles não enfrentaram, né, pessoal? E o orgulho de ser gaúcho, como diz o Paixão Cortes, o Paixão Cortes falou num livro dele, tá num livro dele escrito, que ele diz que de 30 em 30 anos surge um gaúcho, né, para deixar a história. E é que não deixa o nosso estado morrer, né? E tá certo, né, pessoal? Né? Fala até que ele falou do Getúlio Vargas, né? Presidente gaúcho, né? Que criou a carteira de trabalho, né? Do trabalhador e vigora até hoje. Então, né? Então o gaúcho tem essa sina aí, né? Tem esse orgulho de fazer legados para a vida toda. Como eles fizeram, esses estudantes de época aí, né? Imagina, de uns guri, né? Jovem, 17, 18 anos, fazer o que eles fizeram, né? Trazer o campo para a cidade naquela época, taxado como andarilho, como, né, sujeito malévolo. O gaúcho era mal visto, o gaúcho era bem mal visto, né? Então foi difícil, mas aí conseguiram derrubar as barreiras depois nos anos 70, nos anos 80. Agora tem CTG nos Estados Unidos, tem 2. Né? Vai por mundo afora aí, né, pessoal? O Espírito Santo tem 6. Né? Mato Grosso tinha 25, o ano passado isso, né? Então é centro de tradições gaúchas que não deixam a nossa cultura morrer, né, pessoal? Para fazer um estado forte, então a gente tem que relembrar essas coisas, né? Na história do nosso Rio Grande. Porque os costumes dos gaúchos, as danças e as tradições, quase ninguém sabia, né, pessoal? Ficava lá na fazenda, ficava lá na estância, ficava lá na roça, lá no rural. Não era divulgado. E eles que começaram a pegar, né, pessoal? E depois fundaram o CTG, trazer tudo para as capitais e para a cidade, né, pessoal? Aí fez essa fusão, né, do homem do campo com o homem da cidade, criou o estado e avançou a cultura, né, o tradicionalismo nosso. Então tá, pessoal, é isso aí hoje, falar um pouco do nosso estado, da nossa gente e desses ícones aí da nossa história, né, pessoal, que tá sempre surgindo uns, né, 2, como os cantores, né. Mas então tá, gauchada amiga. Um forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus.